Olá, pequenos pôneis, como vão vocês? No vídeo de hoje eu venho mostrar algumas dicas para quem quer aprender artes e começar o seu talento escondido. Então, antes de mais nada, me sigam nas redes sociais, é tudo JuliaMarciaUF, Twitter, Snap, Instagram. E, claro, se inscrevam no canal e curtam o vídeo se vocês quiserem mais e bora pro vídeo! A primeira dica que eu tenho pra dar é sempre delimite o que você vai desenhar, ou com quadrado, ou com uma bolinha, alguma coisa que você quiser, porque fica muito mais fácil de você desenhar e fazer a proporção direitinho. E se você estiver fazendo alguma coisa tridimensional, que normalmente acontece, nunca se esqueça de fazer, por exemplo, as patas de trás, que ficam atrás do que você está vendo, porque isso dá uma diferença enorme no desenho. Uma coisa muito simples, mas que pode te ajudar muito, é você ter uma prancheta, porque aí você pode desenhar em qualquer lugar e é uma superfície, né? Muito mais fácil. Gente, uma coisa que eu tento me policiar muito é a seguinte: é muito mais fácil você fazer um traço fino e de leve do que fazer um traço, como eu fiz na segunda vez, muito forte, porque quando você for apagar, eu vou dar zoom daqui a pouco, ele vai ficar muito marcado. Eu ainda escrevo com força, vocês podem ver. Escrevo e desenho, mas se vocês tentarem e conseguirem fazer mais fraco, é muito melhor para apagar. Porque olha como fica marcado. Você pode fazer arte com basicamente qualquer coisa que você tiver em casa, qualquer besteirinha. Eu já fiz com pena, com glitter, aí eu tô mostrando várias coisinhas. E ignorem essa da câmera. Abafa. Você pode fazer com conchinha, florzinha, tudo que você tiver, fica muito legal, fica uma coisa 3D muito diferente e, sabe, fica uma coisa criativa e vai por mim, fica muito legal mesmo. Se você for pintar com tinta aquarela, não é bom você usar esses pincéis gordos e que absorvem muita água, vocês vão ver que eles são muito densos, então não é bom. Esse daí mais durinho, ele é melhor para tinta óleo, ou até guache mesmo. Os pincéis mais normais são para guache, que você encontra em qualquer lugar, que são mais baratinhos. E aí eu vou mostrar um exemplo, se eu tirar a mão desse pincel, de pincel para aquarela. Eles são mais fininhos, tem menos fio, vocês podem ver. Ó, até esse daí é bom. E é o mesmo princípio para maquiagem, você não vai usar um pincel muito de pó, que é muito gordo, para aplicar base líquida, porque não vai dar certo, vai absorver muita água. Então é o mesmo princípio de artes para maquiagem. Inclusive, uma coisa legal para fazer textura é escova de dente e usar um lado ou outro da esponja, os dois dão uma textura diferente, então fica bem legal. Um jeito muito fácil de fazer uma moldura, ou quando você não quiser que a tinta espalhe, é usar fita crepe. Eu vou usar o exemplo de aquarela, porque, não sei, é mais fácil de pintar. E aí você pode pintar com a menor delicadeza do mundo e não vai se preocupar em esbarrar a tinta e borrar. E tira com bastante cuidadinho e vocês viram que não espalhou. Você não precisa de um kit milionário para aprender a desenhar. O que eu indico é um lápis 2B, aquele de escola que todo mundo usa para escrever. E o outro é um 6B, que é para fazer sombra e coisas mais escuras. E agora eu vou mostrar os dois traços. O da esquerda que eu tô apontando é o mais fininho, que é o 2B, e o outro é o 6B, que é mais escuro. E aí são sombras que eu fiz. A primeira eu fiz com o lápis em pé, e você usa o dedo pra borrar, meu dedo tá todo sujo, como vocês podem ver. E os dois outros eu fiz um mais fraco e um mais forte, as sombras. E eu fiz com lápis deitado, porque é o jeito mais fácil de fazer sombra, porque abrange uma área maior. E você pode fazer várias pressões para fazer vários tipos de tom de sombra. Esse daí eu fiz com mais pressão, então ficou mais escuro. Você não precisa de tanto lápis de cor como eu tenho, porque, não sei, provavelmente você vai comprar uma caixa ou duas ao longo dos anos, mas eu coleciono porque eu faço isso há muito tempo e eu amo lápis de cor. Eu sou a louca dos lápis de cor. Então, o que eu aconselho é comprar esses que são bicolores, porque eles ocupam menos espaço. E os melhores são da Faber-Castell, mas assim, os mais acessíveis são esses normais bicolores, então é o jeito, né? Não menosprezem os giz de cera, porque eles são muito bons pra colorir. Juro, eu amo colorir com giz de cera, dá um efeito muito legal. Não é de criança, tá? Juro. E, pra vocês terem uma noção, isso foi feito com giz de cera, então fica um efeito muito legal. Agora um pouco sobre tinta. O melhor jeito de guardar tinta a óleo, porque elas são muito fáceis para secar, é guardar num potinho, tipo esse, que eu ganhei num ovo de Páscoa, que foi muito útil, eu adoro. E em relação à cor, isso vale para qualquer tinta, não vale só para tinta a óleo. Sempre tenha muito branco, juro, a tinta que você mais tem que ter é branco e preto. Só que o preto, como é mais pigmentado, você não precisa de tanto quanto o branco. E sempre tenha as cores
primárias, que são amarelo, vermelho e azul, porque aí a partir dela você pode fazer outras cores. Você pode fazer, na verdade, todas as cores. E eu gosto de ter também verde e marrom, tipo castanho assim, porque eu faço muito desenho, muita pintura de natureza, sabe? Animal. Então eu uso bastante, então é isso. Você pode misturar com preto pra ficar mais escuro, a cor que você quiser, ou com branco pra ficar mais claro, então isso que eu aconselho. A tinta mais fácil para você aprender a pintar é guache, não é de criança. Eu amo tinta guache porque é mais fácil, mais simples e mais molinha, então... E normalmente vem muitas cores numa caixinha que são super baratas, então é ótimo. Uma tinta para quem quer ser um pouco mais profissional, testar, é aquarela, porque ela vem numa caixa, não é muito barata, mas ela dura bastante, tirando o branco, que sempre acaba primeiro, porque você tem que diluir em água. E o bom dela é que você tem como apagar, é só você pegar um pincel e sugando a água com um pincel gordo. Aí eu tô mostrando um quadro que eu fiz com tinta a óleo, que é a mais difícil de usar, mais complicada. E essa é de aquarela, tá um pouco sujo, né? Ignorem, tava na varanda pegando chuva, coitado. Agora falando um pouco de cor. Como vocês podem ver, o meu gato é preto, Jabba, mas ele tem umas nuances, que são misturas de cores. Nada é totalmente de uma cor sólida, vocês podem ver que ele tem uns tons de castanho, um pouco de branco, tirando a iluminação e sombra, que é uma coisa à parte, mas como vocês podem ver, nada é uma cor sólida totalmente, porque sempre vai ter uma mistura de outras cores, por mais que pareça tipo preto ou alguma coisa assim. E a Mia é a mesma coisa, só que a diferença é que a pelagem dela é diferente, e claro, a cor, porque o Jabba é de uma cor só, e ela é tigrada, então... Mas vocês podem ver que tem tipo um degradê de cores, que é bem bonito. E aí é um zoom na barriguinha gostosa dela, pra vocês verem as cores bonitinhas e misturadas, né? Pra vocês verem que nada é de uma cor só. E aí é carente, pedindo carinho, pessoa. Aí tem outro exemplo de cor que parece sólida, mas não é. Vocês podem ver que de longe ela é branca, mas quando eu chego perto assim, ela tem umas nuances de violeta, bem clarinho, um lilás, lavanda, como queiram. E aí eu vou mostrar um quadro que eu fiz, porque parece que as cores estão sólidas, mas eu usei muita mistura de cor. Vocês podem ver que do verde pro amarelo tem um degradê, e do branco pro azul também tem. Eu nunca usei uma cor só. Por mais que desenhos preto e branco sejam mais fáceis de fazer, sempre tem que ter em mente iluminação e sombra. Vocês podem ver que todo desenho que eu faço uma iluminação e uma sombra, é uma coisa muito simples, mas assim, faz toda a diferença no desenho, então nunca se esqueçam disso, pra não parecer chapado no papel, sabe, que fica feio. A última dica mais útil é, sempre que você for desenhar alguma coisa, sempre desenhe pelo esqueleto, comece pelo esqueleto. Não, tô brincando, não precisa fazer esqueleto. Mas é sempre bom fazer uma base como se fosse um esqueleto, porque aí você tem uma proporção melhor, você... Claro, tem que fazer fraquinho pra apagar depois e não ficar feio, né? Mas você tem uma base por onde começar, você pode mudar o que quiser, ver como fica no desenho, porque aí quando você for desenhar qualquer coisa em si, como eu fiz no cavalo, fica muito mais simples e muito melhor de terminar o desenho, muito mais harmonioso. Antes de terminar o vídeo, eu só queria dizer que cada um tem seu talento especial, não é porque eu desenho